Aí. Pessoal, está gravando então? Bom dia a todos novamente. Estamos aí em Direito Empresarial 3, Direito Falimentar e Recuperação de Empresa, do nosso encontro do dia 24 de março de 2021. Olha só, né? Março já está passando, né? Março já está acabando. Bom, e nós estávamos estudando os institutos gerais da lei de falência, né? E são institutos gerais porque valem tanto para a falência quanto para a recuperação. Nós vimos o artigo 1º, que é a incidência para a empresa, depois vimos o artigo 2º, que são os excluídos, né? Algumas empresas, apesar de serem empresas, não se sujeitam à lei de falência, né? E nem à recuperação de empresa. Depois vimos o artigo 3º, que traz para a gente a competência, né? Justiça comum, da comarca do principal estabelecimento. E aí aproveitamos o ensejo para estudar o foro universal da falência, que é a atração das demais ações para o juízo da falência, para a vara da falência, que vão tramitar por dependência aí ao processo falimentar de recuperação de empresa. E também vimos algumas exceções a esse foro universal, que são ações que não tramitam juntos, né, que não são reunidas na vara da falência, e sim permanecem nos seus respectivos juízos originários, né? E essas exceções aí são de 3 ordens, né? A gente viu as ações de competência absoluta, as ações em que o falido é o autor, né? E as ações aí ilíquidas, que permanecem no seu juízo originário até a decisão final de homologação dos cálculos para pagamento, e como não é possível nem ter pagamento e nem ter penhora fora da falência ou fora da recuperação, essas ações, então, são remetidas somente, então, ao juízo da falência. E nós terminamos falando sobre a competência criminal, né, e com base na lei divide-se entre vara civil e vara criminal, da mesma comarca do principal estabelecimento, porém, há um entendimento do TJ pela reunião dos processos criminais, né, junto ao próprio processo falimentar, o que acabaria por, né, ampliar a competência da vara civil da falência para também processar e julgar processos criminais. E isso em razão aí de elementos práticos, né, economia processual. Diminui o número de processos, diminui o número de cópias de documentos e diminui o esforço humano aí, né, de juízes e servidores para analisar novos processos e, na verdade, veiculam mesmos fatos, né? E depois nós partimos para o estudo aí do chamado microsistema falimentar, né, ou ecossistema falimentar, em que a lei de falência ela trata aí de dispositivos de direito civil, de direito empresarial, mas também de direito processual civil, penal e processual penal, né? Com isso, a lei da falência, ela, na prática, é meio que autossuficiente, né? Ela tem todas as disposições, inclusive processuais, procedimentais e até criminais, que ela precisa no trato da falência e da recuperação de empresa. E por isso que ela, como norma especial, prepondera sobre as demais normas do ordenamento jurídico no tocante à falência e recuperação de empresa. Prepondera sobre o Código Civil, prepondera sobre o Código de Processo Civil, sobre o Código Penal, o Código de Processo Penal, no tocante a essas disposições falimentares, né? Porque essas outras normativas são normativas aí gerais. E foi esse ponto que a gente parou na nossa matéria, né? Foi nesse ponto que a gente parou a nossa matéria. Então veja que toda a parte geral da lei de falência a gente já trabalhou juntos aqui. E agora, então, a gente vai começar um novo tema, né? E é um tema não geral, é um tema específico. E que tema é esse? A falência, né? Então, agora a gente entra no estudo da falência e só da falência. De modo que tudo que a gente for falar a partir de agora diz respeito só à falência, não diz respeito à recuperação de empresa. Tudo que a gente falou até então era Instituto Geral, dizia respeito à falência e à recuperação. A partir de agora, então, que a gente vai estudar a falência,
tudo que a gente for falar, tudo que a gente falar, tudo que a gente trabalhar, vai ser específico da falência, não se aplica à recuperação de empresa. E aí vocês vão me perguntar, ué, professor, mas a gente não vai estudar recuperação? Vai, depois de ter estudado falência, né? E aí vocês vão me perguntar também, ué, professor, mas a recuperação não vem antes na lei de falência? Vem, a recuperação vem antes na lei de falência. E por que a gente vai estudar depois a recuperação? Por dois motivos, pessoal. Eu gosto de estudar primeiro a falência para depois estudar a recuperação, para não dar a impressão que a recuperação é uma fase prévia da falência. Se a gente estudasse primeiro a recuperação para depois estudar a falência, poderia dar essa falsa impressão que precisa ter recuperação e se não der certo a recuperação, aí que vai ter falência, né? Como se a recuperação fosse, então, uma fase prévia da falência. E não é assim, né? A recuperação, ela não é uma fase prévia da falência e não precisa ter prévia recuperação para ter falência, né, direto aí. E é por isso que a gente estuda falência direto, né? Para não dar essa falsa ideia, essa falsa impressão. E o segundo motivo da gente estudar primeiro a falência para depois estudar a recuperação é que o processo de falência ele é muito mais complexo, né? Então, a gente leva um tempo maior para estudar a falência, né? Porque ele é muito mais complexo. E se a gente consegue estudar o processo de falência, entender o processo de falência, que é muito mais complexo, depois, quando for estudar a recuperação, que é mais simples, fica muito mais fácil, né? Então, na verdade, a gente até economiza meio tempo, assim, né? Ao estudar falência, entender falência, muito das ideias básicas, muito dos institutos básicos, a gente aprende na falência e aí fica muito mais tranquilo depois de estudar a recuperação de empresa, né? Agora, né, uma observação que eu costumo fazer. O processo de falência é muito mais complexo do que o processo de recuperação. Mas eu acho que, na prática, operar uma recuperação é muito mais difícil do que operar uma falência, né? Então, em matéria processual, em matéria procedimental, falência é mais complexo. Mas, na prática, no dia a dia, né, no trabalho com a empresa aí, eu acho que a recuperação é algo muito mais complexo do que a falência, né? Até porque, veja só, na falência, a vaca já foi para o brejo, né? Então, não tem muito o que fazer mais, né? É só tentar organizar, na verdade, da melhor forma possível para encerrar também da melhor forma possível. Agora, na recuperação, a vaca não foi para o brejo. Pode até estar com uma perna na cova e outro na casca de banana, mas a vaca não foi para o brejo ainda. Então, precisa se esforçar de verdade, tem todo algo um tanto quanto psicológico envolvido, fala, não, eu preciso recuperar aquela empresa, eu preciso dar um jeito aqui. Então, acho que na prática a recuperação é mais pesada, né, mais difícil de lidar, mais difícil de trabalhar do que a falência, né? É por isso que a gente estuda depois a recuperação aí. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade aí, me interrompam a hora que vocês quiserem, seja pelo chat, seja pelo áudio. Mas se não tiver, perguntem, a gente então dá início ao nosso estudo da falência e da falência, né? O estudo da falência. Bom, pessoal, e para começar, né, quando a gente começa um instituto novo, a gente sempre começa pelo conceito, né? Então eu coloquei aí no nosso material um conceito de falência. E eu peguei esse conceito do livro do Ricardo Negrão. Não sei se foi nessa turma aqui que perguntou sobre o livro do Ricardo Negrão. Excelente, né? Excelente. Eu peguei esse conceito aqui do livro do Ricardo Negrão. E, na verdade, esse conceito é tão bom que os outros doutrinadores usam o mesmo conceito do Ricardo Negrão, né? Então, o Flávio Ulloa Coelho tem um conceito muito parecido, o André Santa Cruz tem um conceito muito parecido, né? Que é realmente um melhor conceito aí. E o Ricardo Negrão fala o seguinte, olha lá, falência é o processo de execução coletiva, no qual todo o patrimônio de um empresário declarado falido, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, é arrecadado visando o pagamento da universalidade de seus credores, de forma completa ou proporcional. E aí a gente precisa estudar essa primeira parte aí do conceito.
quiser falar, se puder desligar o microfone, que tá dando uma chiadeira aí. Obrigado. Né? Mas se quiser falar, fique à vontade. Primeira, né, parte desse conceito aqui é que a falência é uma execução coletiva. Né? E o que é execução coletiva? Olha só, uma empresa que está indo mal das pernas, né, não disse que ainda teve falência decretada, disse que ela está indo mal das pernas. Né? Ela, então, em uma crise econômica, claro, começa a deixar de pagar dívidas, né? E começa, então, a fazer credores. Esses credores, eles não vão deixar isso barato e eles vão querer receber as dívidas deles sobre as empresas. E cada um desses credores aí vai procurar o seu próprio advogado e o seu próprio advogado vai mover, então, o seu próprio processo contra a empresa. Ou é uma ação de cobrança, ou é uma ação monitória, ou, se for possível, claro, é uma ação de execução, né? Cobrando os créditos aí desses credores sobre a empresa. E com isso, pessoal, a empresa em dificuldade econômica, ela passa a ter um monte de processo de cobrança ou de execução movidos contra ela. Cada credor com seu próprio processo, cada credor com seu próprio processo. E se ela tem vários credores, ela vai ter também contra ela vários processos aí, né? E isso, então, é ruim porque acaba gerando a necessidade, então, de a empresa ter um grupo de advogados muito grande, pagar muitas custas aí. Às vezes, esses processos estão espalhados em vários locais do Brasil inteiro e ter que administrar esse monte de processo aí. Esse monte de processo, de cobrança, de execução, vai começar a penhorar bens da empresa, conta bancária da empresa, trava uma conta aqui, penhora um estabelecimento lá, aí vem o oficial de justiça para penhorar a caixa da empresa, né, tirar dinheiro aí do caixa dela onde ela recebe, enfim, na prática, né, esse monte de processo pipocando, esse monte de penhora pipocando, vai até impedir que a empresa consiga exercer a sua atividade empresarial ou bem exercer a sua atividade empresarial. Então, acaba ficando até disfuncional. Porque se ela já está em crise econômica e pipoca, né, esse monte de processo, esse monte de penhora, ela não vai conseguir exercer sua atividade empresarial e sair da crise econômica. Então, ela vai, né, acabar tendo que encerrar de qualquer forma suas atividades empresariais. Visando evitar essa problemática desses múltiplos processos de cobrança, de execução, de penhora sobre a empresa, é que foi criada, então, a ideia da falência como uma execução coletiva. Porque a falência, enquanto execução coletiva, ela vai, então, reunir todos os credores e todos os bens para pagar todas as dívidas, se possível, claro, se possível, no mesmo processo. Então, a falência é uma execução coletiva porque ela reúne num processo só todos os credores, todas as dívidas, todos os bens e tenta pagar todas essas dívidas, se possível. Matando aí, não 1, 2, 3 zilhões de coelhos, não, processos com uma cajadada só, né? Então, matando aí um monte de processo com uma cajadada só. E isso, então, é vantajoso para todo mundo, né? Essa sistemática de coletivização aí do processo de cobrança, processo de execução, ela é vantajosa para todo mundo, né? E a gente vai ver, de fato, essas vantagens daqui a pouco, né? Ela é vantajosa aí para o Poder Judiciário, ela é vantajosa para os credores, ela é vantajosa para a sociedade e ela é vantajosa para a própria empresa falida, né? Então, a falência, tecnicamente, nada mais é do que uma execução coletiva. Em vez de cada credor mover o seu próprio processo de cobrança ou execução individual, decretada a falência, tudo vira um processo só, envolvendo todos os credores, todas as dívidas, todos os bens, né, e tentando pagar, né, todas as dívidas também, ou o máximo possível, né, o que for possível aí. Eu costumo brincar, gente, a falência ela não acaba quando acaba o credor, a falência acaba quando acaba o dinheiro, ainda que sobre credor, infelizmente, mas essa é a realidade, né? A falência, ela tenta pagar todo mundo, né? Mas normalmente não consegue.
Então, ela vai até onde tem dinheiro. Acabando o dinheiro, acaba a falência, ainda que não acabem os credores, né? Mas ela tenta pagar o quanto for possível, né? O máximo que for possível aí. Essa é a ideia da falência, né? Ela é uma execução coletiva, né? Em vez de cada credor ter o teu, junta tudo no bolo só, num processo só, que é o processo de falência. Pessoal, e como a falência é essa execução coletiva, juntando tudo ali dentro, de um único processo, a falência ela é um processo judicial, veja lá, extremamente complexo, né? Porque dentro da falência você não está resolvendo uma relação jurídica processual só, tipo um credor com a empresa. Não, você está resolvendo dentro do único processo zilhões de relações jurídicas aí, zilhões de credores, zilhões de bens, tudo reunido num local só. Então, claramente, isso se torna aí um processo bastante complexo, né? E com isso, os processos de falência são extremamente demorados e resultam em autos processuais extremamente grandes também, né? Com um monte de volume, né? Com um monte de volume aí. Coisa de 30 mil páginas, é um negócio realmente muito grande mesmo, né? E não poderia ser diferente, porque a falência reúne tudo daquela empresa, né? Todos os credores, todos os bens, e tenta pagar o máximo que possível. Então, é lógico que isso demanda tempo e demanda quantidade de folhas processuais, né? De autos processuais. Bom, e dentro dessa ideia toda de execução coletiva, existem alguns objetivos que o processo de falência tem que cumprir, né, ao longo da sua existência, né? E quais são esses objetivos? Olha lá, a primeira coisa que o processo de falência ele tem que cumprir, né, enquanto execução coletiva, seu primeiro objetivo que ele tem que cumprir enquanto execução coletiva é a arrecadação dos bens. A arrecadação dos bens. E o que é a arrecadação dos bens? É pegar tudo que a empresa tem, né? Arrecadar os bens é simplesmente pegar tudo que a empresa tem. Veja que, se forem bens imóveis, né? Se forem bens imóveis, por exemplo, estabelecimentos empresariais, você não vai, de fato, pegar, né? Tirar de lá, né? Porque o bem é imóvel, se o bem é imóvel, não vai sair correndo de lá. Então, os bens imóveis, eles são lacrados, né? Não tem como tirar de lá, que é imóvel. Então, o que a gente faz? Lacra, né? A gente lacra. Então, os bens imóveis aí, eles são lacrados, né? Ao passo que os bens móveis, que não puderem ser lacrados dentro dos imóveis, eles são, de fato, arrecadados, né? Eles são, de fato, retirados de lá e eles vão ser depositados, né, em algum lugar, ou depósito, ou pátio, né? Eles ficam depositados em algum lugar, né? Então, os imóveis são lacrados, né? E os móveis que puderem ser retirados, eles são retirados e são depositados em um depósito, em um armazém, em um pátio aí. Agora, não para por aí, porque não basta você simplesmente lacrar ou retirar os bens. Você tem que listar esses bens, né? Você tem que listar esses bens, fazer um rol desses bens, e conforme já vai listando esses bens têm que ser também avaliados, né? Então já tem que ir o máximo possível avaliando esses bens, dando valor a esses bens. Esse carro vale tanto, aquela máquina vale tanto, o imóvel tal vale tanto, né? Então, isso é arrecadar bens, né? Então, lacrar estabelecimentos, retirar bens imóveis, fazer um rol, fazer uma lista desses bens e nessa lista, o quanto possível, já avaliar cada um desses bens. E por que é importante, pessoal, logo de cara avaliar esses bens? Para que se passe a ter uma ideia de qual que é o ativo patrimonial da empresa, né? O que de fato ela tem, né? Porque, claro, é com base nesse ativo, né, que será vendido, é que se arrecadará dinheiro para pagar as dívidas, né?
Então, avaliar os bens já dá uma ideia aí do tanto que a empresa tem disponível ou o que pode ser liquidado, o que pode virar dinheiro para pagar essas dívidas aí, né? E já se tem, então, uma ideia se que vai conseguir pagar todas as dívidas, se não vai conseguir pagar todas as dívidas, e se não for, quantas dívidas mais ou menos aí, né? Até onde que vai mais ou menos aí os pagamentos, né? Então, já começa a dar uma ideia geral. Então, esse é o primeiro objetivo do processo de falência, a arrecadação total dos bens aí. Pessoal, e quando a gente fala sobre isso, normalmente vem a seguinte pergunta: quem faz isso? Né? Quem faz isso? Nós vamos ver de certinho o processo de falência, né? O procedimento de falência. Mas já adianto para vocês que quem faz essa arrecadação é o administrador judicial, né? O administrador judicial. Quando o juiz decreta a falência de uma empresa, ele nomeia um administrador judicial. E quem vai fazer essa arrecadação é o administrador judicial. E veja que o administrador judicial, como ele é nomeado pelo juiz, ele tem alguns poderes aí decorrentes do próprio juiz, decorrentes da própria jurisdição, né? Então, se eventualmente ele precisar aí até meio que agir com força, né, com a força, né, e força no sentido de poder, exercer poder, ele pode, né? Pode, por exemplo, pedir concurso de auxiliar, de oficial de justiça, pode, por exemplo, até pedir concurso policial, né? Porque o administrador judicial, apesar de não ser juiz, ele é nomeado pelo juiz, então ele exerce algumas prerrogativas a partir dessa nomeação, alguns poderes, né, inerentes à jurisdição. Então, ele vai poder requerer concurso e ajuda, né, de oficial de justiça e também concurso, ajuda aí da polícia, né, para realizar esses atos. Bom, então quem faz a arrecadação é o administrador judicial nomeado pelo juiz. Pessoal, o segundo objetivo do processo de falência, né, é inerente à arrecadação dos bens, que é a própria administração e conservação desses bens. Porque também não adianta nada o administrador judicial ir lá e arrecadar, né, pegar tudo e deixar tudo estragar para depois pensar em vender, porque quando for vender, se já tiver tudo estragado, não vale mais nada, né? E se não vale mais nada, não vai arrecadar dinheiro, não vai conseguir dinheiro para pagar os credores. Então também não adianta nada. Então, inerente a essa arrecadação de bens, o administrador judicial ele vai ter que administrar e conservar esses bens. Né? Ele tem a obrigação de administrar e conservar esses bens aí. Pessoal, e quando a gente fala sobre isso, normalmente vem a seguinte pergunta: professor, nessa administração dos bens, nessa conservação dos bens, a empresa vai estar aberta, trabalhando, operando, ou já vai estar fechada? Né? Já vai estar fechada. Pessoal, isso depende da própria decisão do juiz. É o juiz que vai decidir se ele quer que feche a empresa imediatamente, né? E se ele quer que feche, vai fechar, claro, né? Vai estar fechada. E aí o administrador ele só vai arrecadar os bens, administrar só os bens e conservar só os bens. Não tem mais nada para fazer, né? Ou o juiz ele vai poder decidir que ele não quer que feche a empresa imediatamente, que ele quer que, na verdade, a empresa continue operando, continue trabalhando, continue aberta por um determinado período de tempo. E nesse caso, olha que legal, o administrador judicial, ele vai, na verdade, administrar a própria empresa, né? Ele vai administrar a própria empresa. Não é só uma administração dos bens, não é só uma conservação dos bens, é uma administração da própria empresa, né? E com isso, o juiz, ele determina a retirada da diretoria, tira a diretoria daquela empresa, e quem vai poder exercer poder de gestão dentro da empresa, tomando decisões pela empresa, assinando documentos, assinando contratos pela empresa, é o administrador judicial. Né? Então, nesse caso, né, ele acaba tendo mais poderes e mais atribuições, né? Porque se o juiz
entende pela necessidade de deixar a empresa aberta há um tempo, o administrador judicial ele vai não só administrar bem, não só conservar bem, ele vai administrar a própria empresa. E quando a gente fala sobre isso, né, normalmente vem a seguinte pergunta: professor, quais são os critérios que o juiz tem para decidir se ele vai deixar a empresa aberta por um determinado período de tempo, administrada pelo administrador judicial, ou se ele vai fechar essa empresa imediatamente e aí o administrador judicial só vai administrar e conservar bens, não vai administrar a empresa, não vai assinar nada em nome da empresa? Quais são os critérios do juiz? Pessoal, a lei não fala quais são os critérios. E por que a lei não fala? Porque não são critérios jurídicos, são critérios econômicos e casuísticos, né? O juiz ele vai ter que analisar naquele caso concreto, especificamente para aquele caso concreto, o que é melhor, né? Para a empresa? Não, não é para a empresa. O que é melhor para os credores daquela empresa? Se o juiz entender, né, que é melhor para os credores fechar imediatamente, ele fecha. Se o juiz entender que é melhor para os credores manter a empresa aberta, né, ele mantém a empresa aberta. Né? Então, é uma análise econômica e casuística. Não tem critério legal. Né? Mas veja, voltado sempre a benefício não da empresa, não dos sócios da empresa. Dane-se a empresa, dane-se os sócios. Né? A análise aqui é benefício aos credores. O que é melhor para os credores? Fechar imediatamente ou manter a empresa aberta? O juiz vai decidir, então, com base em critérios econômicos. Um exemplo bem tosco que eu dou para a gente ter uma ideia de como é critério econômico e análise casuística é o seguinte: olha só, é uma empresa que produz bens e vende bens. Ela produz e vende os bens aí. E ela está com um estoque muito grande. Se ela está com um estoque muito grande, às vezes é interessante, por exemplo, o juiz encerrar a parte de produção de bens. Não vai produzir mais. Mas manter aberta a parte de venda, né? O setor de venda. Por quê? Se ela está com um estoque muito grande, mantendo o setor de venda aberto, ela vai vender esse estoque aí, né? E quanto mais ela vender, mais dinheiro entra. E quanto mais dinheiro entra, melhor para pagar os credores. Né? É um exemplo tosco, mas é uma análise econômica feita naquele caso concreto. Ela produz e vende. E está com um estoque muito grande, já produziu muito. Então, para a produção, encerra a produção, fecha a produção, mas mantém a parte de vendas aberta até desovar todo esse estoque e fazer dinheiro. Né? Agora, se essa mesma empresa aí ela não tem estoque, né, não tem por que mantê-la lá aberta. Né? Então, ela produziu bens, mas já vendeu tudo. Não tem mais nada para vender lá, já acabou tudo. O que tinha, ela já vendeu. Não faz sentido mantê-la aberta, né? Pagando funcionários, pagando estrutura de estabelecimento, água, luz, telefone, internet. Não faz sentido mantê-la aberta. Não tem nem o que vender mais, aí fecha. Né? Aí fecha. Então, é uma análise econômica e casuística. Né? O juiz vai analisar caso a caso. A lei não traz critérios próprios aí para o juiz decidir se ele mantém aberto ou não. Bom, terminamos aí esse primeiro objetivo da falência, né, que foi desmembrado em dois objetivos, e a gente pode analisar o próximo objetivo da falência, gente, que é o acertamento aí dos créditos, né? E o termo é meio estranho, né? Acertamento dos créditos, mas é o termo que o Ricardo Negrão usa mesmo. Acertamento dos créditos. E o que é acertamento dos créditos? Pessoal, é fazer uma lista geral de credores, né? Fazer uma lista geral de credores. Quando arrecadou os bens, apurou o ativo. Né? Arrecadou os bens, apurou o ativo. E agora? Agora tem que fazer o acertamento dos credores, que é fazer uma lista de credores. Para quê? Para apurar o passivo. Né? Então, acertamento dos credores é apurar o passivo. E veja que nessa lista, o administrador judicial ele vai listar os credores, o nome deles e, de preferência, algum dado de qualificação e até algum dado de contato, por exemplo, telefone, e-mail, que tiver, né?
e também o valor da dívida para cada um desses credores, né? Então, ele já lista os credores e ele já qualifica os credores e ele já dá qual é o valor da dívida, né, ou do crédito de cada um deles, né? Quanto que a empresa deve para cada um deles, né? E é por isso que, de fato, isso gera aí, né, a apuração do passivo dessa empresa, né? Tudo que essa empresa deve aí. E quando a gente fala sobre isso, né, sempre vem a seguinte pergunta: professor, e se essa lista tiver errada? Por exemplo, faltou o credor, né? Faltou um credor, ou até está o credor, mas o valor está errado. E aí? E aí? Olha só, pessoal, quando o administrador faz essa lista de credores, a lei manda ele publicar essa lista em edital. Essa lista de credores é publicada em edital. E com isso, todo mundo fica sabendo dessa lista, né? E aí é possível verificar se houve algum erro, ou omissão, ou erro de valor. Agora, olha que interessante, com a nova lei de falência, a nova lei de falência, que é a 14.112 de 2020, além de publicar em edital, a lei determina que o administrador judicial crie um site onde ele vai divulgar todas essas informações, né? Tanto a arrecadação dos bens, quanto o acertamento dos créditos, né? Ele cria um site onde ele divulga tudo, né? E aí, a lei determina que o administrador judicial comunique os credores da existência do site, né? Então, ele vai mandar uma mala direta, né, para os credores, falando: olha, decretou a falência, agora tem um site, vocês entram lá, que todas as informações estão constando de lá, né? Então, todo mundo fica sabendo. Antes, porque publicava edital, hoje pode continuar publicando edital, na minha opinião, deve continuar publicando edital, mas foi dado um passo além, né, na publicidade, que é a criação de um site próprio do administrador judicial, onde ele vai divulgar todas essas informações. E aí o credor, então, lendo o edital ou entrando no site e descobrindo que tem um erro, ele vai poder, veja só, se o nome dele não constar, ele vai poder se habilitar, né? Então, a omissão do nome do credor permite que esse credor requeira sua habilitação. Requeira sua habilitação. E se ele, credor, verifica que o nome dele está lá, mas o valor está errado, né? O valor do crédito está errado, ele vai poder impugnar a lista, né? Ele vai impugnar o crédito, né? Então, veja que a chance de erro é baixa e se houver erro, é tranquilo, né? É tranquilo resolver, porque essa lista é pública, né? Ou edital em site, e o credor, então, ele vai poder tomar medidas ou de habilitação, caso o nome dele tenha sido omitido, ou de impugnação, caso o nome dele conste, mas o valor do crédito esteja errado, né? E aí o administrador judicial, diante dessas habilitações e impugnações, ele vai consertar a lista, né? Ele tem o dever legal de consertar essa lista, né? Lembrando aí que o administrador, ele é nomeado pelo juiz, né? Então ele está fazendo ali uma função pública, né? Um munus público. Não é ele administrador no fundo, né? No fundo é o Estado juiz que está atuando perante ele, né? Ele é entre aspas, um procurador, um longa-manos aí do juiz. Então, ele tem dever legal de, né, acolher essas habilitações, acolher essas impugnações e consertar essa lista, né? Agora, claro que isso não é tão rápido, né, gente? Isso acaba demorando um tempinho aí, né? Então, existem mecanismos, né, para isso, não é formalmente, processualmente falando, não é algo complexo, mas acaba demorando, né? Porque se a empresa está falida, ela tem um monte de credor, né? E todo mundo vai olhar, né? Todo mundo vai contratar seu advogado e aí, né, vai ter, sim, habilitações e impugnações a serem analisadas pelo administrador. E isso acaba levando um tempo. Bom, pessoal, terminamos aí o segundo grande objetivo do processo falimentar,
E a gente pode falar um pouquinho aí sobre o terceiro grande objetivo do processo falimentar, que é a liquidação. Pessoal, o que é liquidação? É tornar líquido, né? Liquidação é tornar líquido, né? Só que líquido para a gente no direito é dinheiro, né? Não é água, né? É dinheiro. Então, tornar líquido, liquidar, tornar líquido, nada mais é do que vender os bens, né? É a venda dos bens. Liquidação é a venda dos bens, né? Os bens, então, eles vão ser vendidos pelo administrador judicial e com a venda desses bens vai entrar dinheiro. Pessoal, e a lei de falência, ela traz uma forma bem peculiar de venda desses bens, né? Ela tem uma forma própria e peculiar de venda desses bens aí, né? E normalmente o que se faz é leilão ou pregão, né? Se faz leilão ou pregão. E a gente vai estudar mais para frente as regrinhas do leilão, né? As regrinhas do pregão aí. Mas essas são as modalidades de venda de bens na falência. E a nova lei de falência, a 14.112 de 2020, ela inovou porque ela passou a permitir que esses leilões, esses pregões, sejam feitos hoje tudo de forma digital, né? Então não precisa lá ter um local físico mais para fazer leilão ou pregão, né? É feito tudo de forma digital. Inclusive, é possível que seja feito no próprio site do administrador judicial. Então, já que ele vai ter que criar um site para se comunicar com os credores, nesse mesmo site ele pode fazer o leilão, pregão, vendendo todos os bens da empresa falida aí, né? Então, digitalizou bastante, né? A nova lei de falência digitalizou bastante. E depois que esses bens são vendidos, são liquidados, né? Viram dinheiro aí a última etapa do processo de falência, né, o último objetivo, no fundo, do processo de falência é o pagamento dos credores, né, o pagamento dos credores. Então, depois da venda dos bens, o administrador judicial ele vai pegar esse dinheiro e vai pagar os credores. Né? E, pessoal, esse pagamento, né, dos credores na falência, a gente até já comentou aqui, ele é feito de uma forma bem diferente, né? Ele é feito de uma forma bem diferente. E essa forma bem diferente, ela tenta trazer uma justiça, uma igualdade aí dentro dos pagamentos na falência. E essa igualdade, essa justiça nos pagamentos é chamado de princípio do par condicio creditorum. Princípio do par condicio creditorum. Então, os pagamentos finais aí, na falência, se dão através do princípio do par condicio creditorum. E que é par? E o que é par condicio creditorum? Par é igualdade, condicio é condição e creditorum é crédito. Então, os créditos pagos em igualdade de condições. O princípio do par condicio creditorum são os créditos pagos em igualdade de condições. E a gente vai analisar daqui a pouquinho mais detalhes sobre esse princípio do par condicio creditorum aí, pagamento em igualdade de condições. Pessoal, e o último grande objetivo do processo de falência, né, é a apuração e punição dos fatos criminosos ocorridos na gestão da empresa e na falência, né? Então, o processo de falência ele ainda tem como objetivo a punição de atos criminosos praticados né, pela gestão da empresa e depois pela falência. Agora, veja só, pessoal, essa apuração e punição de atos criminosos, evidentemente, não pode ser feita pelo administrador judicial. Né? Aqui, isso não é feito pelo administrador judicial. Por quê? Porque o administrador judicial ele é até longa-manos, né, do juiz, mas ele não tem jurisdição. Então, não é ele, administrador judicial, que vai apurar, né, ou punir os fatos criminosos. O administrador judicial ele pode até ajudar nisso, né? Por exemplo, fazendo relatórios, por exemplo, servindo de testemunha, né? Então, ele pode até ajudar na apuração dos atos criminosos, mas não é ele que vai apurar, não é ele que vai punir, né?
Quem vai apurar, quem vai punir é o Ministério Público, né? É o Ministério Público que atua nos processos de falência como fiscal da ordem jurídica, né? Então, o Ministério Público ele atua nos processos aí como fiscal da ordem jurídica e vai apurar esses fatos, se convencendo de ter ocorrido fato criminoso, ele, Ministério Público, oferece a denúncia e aí instaura-se, então, um processo crime e o juiz que vai decidir se teve fato criminoso ou não, né? Então, a apuração de fatos criminosos aí já está além dos poderes do administrador judicial. No máximo, ele faz relatório, no máximo, ele serve de testemunha, mas quem investiga e apura é o Ministério Público, que atua como fiscal da lei ou fiscal da ordem jurídica, né, nos processos falimentares, e, né, descobrindo aí um fato criminoso, se convencendo da materialidade e autoria delitiva, o Ministério Público oferece uma denúncia, instaura o processo crime e o juiz, então, que vai decidir se houve fato criminoso ou não, né? E esse, então, é o conceito de falência dado pelo Ricardo Negrão, né? Veja que é um conceito bem abrangente, porque ele fala o que é e ele já fala quais são os grandes objetivos do processo falimentar, né? Então, falência aí é essa execução coletiva que visa a arrecadação, administração e conservação dos bens, a apuração e acertamento dos créditos, a liquidação com as vendas dos bens e o pagamento desses créditos em igualdade de condições, dado pelo princípio do par condício creditório. E correndo por fora, né, a investigação e apuração de atos criminosos ocorridos na gestão da empresa e no próprio processo de falência. Pessoal, alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma crítica? Enfim, alguém quer se manifestar aí a respeito desse conceito de falência e desses grandes objetivos do processo de falência? Fiquem à vontade aí pelo chat, pelo áudio, né? Estamos à disposição aqui. Se não, a gente pode evoluir um pouquinho, né, e falar das vantagens, então, da execução coletiva falimentar, né? Por que essa sistemática de execução coletiva ela é vantajosa, né? E quais são as vantagens que essa sistemática de execução coletiva ela traz para a gente? Bom, pessoal, e veja que ela traz vantagens para várias pessoas diferentes ou para várias entidades diferentes, né? A sistemática da execução coletiva, olha lá, traz vantagens para o próprio Poder Judiciário, traz vantagens para os credores, traz vantagens aí para a sociedade e traz vantagens para a própria empresa falida, né? E se eu perguntar na prova quais as vantagens aí da execução coletiva, vocês vão ter que apresentar todas essas ordens de vantagem para todas essas pessoas e entidades diferentes. Então, para o Poder Judiciário, para os credores, para a sociedade, para a própria empresa falida. E a gente vai estudar a partir de agora cada uma dessas vantagens aí. Começando, pessoal, pelo Poder Judiciário. A sistemática da execução coletiva falimentar, ela é vantajosa para o Poder Judiciário porque ela gera uma economia processual imensa, né? Em vez de cada credor ter o seu próprio processo individual, junta tudo num só. Então, o Poder Judiciário, em vez de ter que tocar zilhões de processos aí, às vezes até espalhados pelo Brasil inteiro, ele vai tocar apenas um. Tudo bem que vira um processo monstruoso, né? Tudo bem que vira um processo extremamente complexo, demorado, grande, porque tem muita etapa, tem muito objetivo a ser cumprido, né? Mas é um só, né? É um só. Então, gera economia processual muito grande para o Poder Judiciário. E, pessoal, olha que interessante. Como normalmente esses processos de falência, eles acabam indo para varas especializadas, a economia processual é ainda maior porque os servidores já estão acostumados com o processo de falência. O juiz, o Ministério Público já está acostumado com o processo de falência. Então, já tem todo um know-how, já tem toda a técnica e já tem todo o jeitinho de tocar esse processo, né? Isso acaba, então, resultando também, né, não só na economia processual, mas também numa celeridade processual maior,
né? Não estou dizendo que o processo de falência é rápido, não é, demora anos aí, às vezes décadas, né? Não estou dizendo que é rápido. Mas, se não houvesse essa concentração e essa especialização da vara, né, do juízo, dos servidores, do juiz, do Ministério Público que atua na falência, provavelmente demoraria muito mais ainda, né? Então, para o Poder Judiciário, a gente tem uma economia processual e uma especialização e uma celeridade processual maior, né? Diminuindo custos, né? Diminuindo custos também. Bom, pessoal, e para os credores? Por que a execução coletiva é importante para os credores? Olha lá, num primeiro momento, porque o credor não precisa ter seu processo individual. Então, ele não vai ter que contratar o seu próprio advogado, ele não vai ter que pagar os honorários do seu próprio advogado, ele não vai ter que ajuizar o seu próprio processo, ele não vai ter que pagar as custas do seu próprio processo, ele não vai ter que praticar atos instrutórios no seu próprio processo, ele não vai ter que recorrer do seu próprio processo, enfim, né? Ele não tem aí trabalho e gasto de mover o seu próprio processo, né? Ele não vai ter o seu próprio processo, ele não vai gastar com o seu próprio processo. Decretada a falência, ele entra num bolo que corre por si só, né? Ele entra num bolo que corre por si só, né? Ele está lá no meio, né? E ele vai junto aí, ele segue o fluxo, né? Então, acaba para o credor gerando uma economia de trabalho e uma economia financeira também, né? Em vez de ter o seu próprio carro, né? De ter o seu próprio processo, ter o seu próprio carro, ele pega um ônibus, né? Ele pega um metrô, e ele segue o fluxo sozinho no meio aí, sem gastar tanto. É mais ou menos essa ideia, essa comparação, né? Em vez de ter o seu próprio carro, né? O credor, ele pega o ônibus, né? Ele pega o metrô aí, e ele vai junto, né? Com o fluxo aí, o que sai muito mais barato para ele, né? Agora, veja, nada impede dele ter o seu próprio advogado no processo da falência, né? Mas, ainda que ele tenha o seu próprio advogado no processo da falência, esse advogado do credor, ele não vai mover o processo, né? Ele vai acompanhar o processo, né? Então, acaba resultando também em um trabalho menor e, às vezes, até, né, uma cobrança de honorários menor também, né? Se o advogado vai trabalhar menos, ele pode também cobrar menos, né? Então, é vantajoso aí. E a segunda vantagem para os credores é justamente a ideia dos pagamentos dos créditos na falência através de igualdade de condições, né? Que a gente chama aí de princípio de par condício creditório, né? A segunda vantagem é esse pagamento em igualdade de condições, que é o princípio do par condício creditório. E como que funciona isso? É assim, pessoal, se o credor ele opta em entrar com execuções individuais, cada credor entra com a sua execução, em tese ele pode fazer isso, e se a empresa está em crise econômica, ela vai ter várias execuções movidas contra ela, os pagamentos nas execuções individuais são feitos em ordem cronológica. Então, quem ajuiza o processo primeiro e quem penhora primeiro vai receber antes. E quem ajuiza o processo depois e penhora depois, vai receber depois. Para o credor que já tem aí uma estrutura montada, já tem seu advogado, é bom, porque ele entra com o processo logo, ele penhora logo e aí ele recebe logo, né? Nas execuções individuais. Agora, para aquele credor que não tem uma estrutura montada, não tem advogado, está até meio perdido, tem que ver o que ele vai fazer, ele acaba demorando para entrar com o processo, e se ele demora para entrar com o processo, ele demora para penhorar, e se ele demora para penhorar, ele vai ser pago no final, ele vai ser pago no final aí, né? Bem depois. Agora, veja que se a empresa está em crise econômica, às vezes quando vai chegar a hora de pagar esse credor que penhorou por último, já não tem mais patrimônio nenhum, já não tem um gato para puxar pelo rabo, e aí esse coitado vai ficar sem receber. E essa sistemática, né, das individuais, das execuções individuais pagas por ordem cronológica, ela acaba sendo injusta, né? Porque quem vai conseguir mover o processo antes e penhorar antes e, portanto, receber antes é quem já tem alguma estrutura. Por exemplo, bancos, seguradoras, né? Que são empresas
que não precisam tanto desse dinheiro aí, né? Ou até precisam, mas conseguem sobreviver sem esse dinheiro. E na sistemática individual, quem vai entrar com o processo depois e vai conseguir penhorar depois, normalmente são os empregados, né? Que não tem essa estrutura, que tem que se organizar, que tem que ir atrás do sindicato, que tem que contratar advogado, e aí o advogado vai pedir um monte de documento, não tem documento, tem que correr atrás de documento, e aí demora para entrar com a ação, demora para penhorar, demora para receber ou nem recebe. Só que esses trabalhadores, né, eles estão cobrando seus créditos trabalhistas, seu salário. E crédito trabalhista, salário, é alimento, porque é usado para comer. Então, esses caras aí, na verdade, são os que mais precisam do dinheiro. São aqueles que, se não receberem, morrem de fome. Mas eles, na execução individual, porque demoraram para entrar com o processo, porque demoraram para penhorar, recebem só no final ou nem recebem. Então, isso é extremamente injusto, né? Essas execuções individuais, elas são extremamente injustas. Ao passo que, quando é decretada a falência, e a falência é uma execução coletiva, tudo que tem de dívida vai para o mesmo processo, vai para o mesmo juiz. E aí o juiz que vai fazer os pagamentos, e ele faz os pagamentos em igualdade de condições. De modo que ele vai pegar todos os credores, não importa a origem da dívida, o momento da dívida, a data da dívida, não. Ele vai pegar todos os credores, todas as dívidas e vai organizar segundo uma ordem de importância, né? Segundo uma ordem de importância. Ou seja, ele vai colocar para receber antes quem precisa mais, né? E ele vai colocar para receber depois quem precisa menos, né? E é por isso que todo mundo já ouviu falar que dentro de uma falência recebe primeiro os empregados, né? Recebe primeiro as dívidas trabalhistas. Isso é uma semi-verdade, não é muito bem assim não, né? Mas tem algo a ver e mais para frente a gente vai estudar categoricamente, rigorosamente aí, né? Mas isso é uma semi-verdade. E por que que é assim? Porque os credores trabalhistas precisam para poder se alimentar, né? Precisam do salário, precisam do crédito trabalhista para poder se alimentar. E aí eles recebem antes, né? Então veja que acaba gerando uma justiça muito maior, porque em igualdade de condições, pelo princípio do par condício creditório, recebe antes quem precisa mais e vai receber depois quem precisa menos aí, né? E esses créditos, né, eles vão sendo pagos, então, seguindo essa classificação de importância. Então, primeiro paga os mais importantes, sobrando dinheiro, paga os de baixo, sobrando dinheiro, paga os de baixo, sobrando dinheiro, paga o de baixo, e assim por diante, né? Para fazer uma analogia, né, para fazer uma imagem do que seria isso, eu costumo brincar que se trata de uma torre de copos, né? Sabe, no final, depois que casou, né? O marido, a mulher, a mulher, o marido, o marido, se ferraram aí, já casou mesmo, e aí vai ter a comemoração, e aí estoura-se a champanhe, e aí vai pegar essa champanhe e vai jogar numa torre de copos, né? A gente pega a champanhe e joga no primeiro copo, lá em cima da torre. E aí, quando esse primeiro copo enche e ainda tem champanhe, ele transborda e vai encher os copos de baixo. Aí, quando esses copos de baixo estão cheios, eles transbordam e vão encher os copos de um pouquinho mais para baixo. E assim por diante, né? É assim que é feito na falência, né? A champanhe é o dinheiro, a torre de copos são os credores, a gente começa pagando os mais importantes, são o topo, e quanto mais importante está cheio, né, e sobrou dinheiro, sobrou champanhe, a gente continua lançando esse dinheiro e aí vai enchendo as classes de baixo, né, os níveis de baixo aí, né? Isso é o pagamento dentro de uma falência. É uma torre de copos de champanhe, né? E é interessante notar essa ilustração, porque, veja, só vai poder passar para classe de baixo, para o nível de baixo, quando o nível de cima está completamente cheio. Então, a gente paga todos os mais importantes, sobrou dinheiro? Sobrou. Aí paga os um pouquinho menos importantes. Aí a gente paga todos um pouquinho menos importantes, sobrou dinheiro? Sobrou. Aí a gente vai passar para a classe de baixo, né? A gente sempre enche uma classe
de cima, mais importante, para poder, então, descer para a classe de baixo. Aí a gente enche a classe de baixo para a gente poder passar para a classe mais de baixo ainda, né? Então, vai pagando aí, né, as classes mais importantes na integralidade dessas classes mais importantes, e aí que vai descendo para classes de baixo. Bom, mas eu disse para vocês, pessoal, eu disse para vocês que a falência acaba quando acaba o dinheiro, ainda que sobre credores, né? Então, dentro dessa lista geral de credores, dessa ordem de pagamentos, vai chegar uma hora que vai acabar o dinheiro, que não vai ter mais dinheiro, né? E aí não tem como continuar pagando, né? E normalmente o dinheiro ele não vai completar uma classe e acabar o dinheiro completando aquela classe. Ele completa uma classe, aí sobra um pouquinho que dá para passar para a classe de baixo. Só que naquela classe de baixo, onde acaba o dinheiro, não vai ter dinheiro suficiente para pagar toda ela. Não vai ter dinheiro para pagar toda ela. E aí, nessa classe de credores, né, que acabou o dinheiro, não tem dinheiro para pagar toda ela, será que a gente escolhe quem são os credores que vão receber? Ah, olha, o Joãozinho tinha uma relação muito próxima com a empresa, então vou pagar o Joãozinho em detrimento do Zezinho, né? Seria um bom critério isso aí? Seria justo isso aí? E a resposta é não, né? Claro que não, né? Porque você está até discriminando pessoas. Se você pudesse escolher quem você vai pagar, você estaria discriminando credores. Então, claramente, não é feito dessa forma. Como que é feito, então? É feito em percentual. Olha que legal, é feito em percentual. Soma-se todos os credores daquela classe onde o dinheiro acabou, né? Então, chegou naquela classe com um pouquinho de dinheiro, mas não tinha dinheiro suficiente para pagar toda aquela classe. O dinheiro acaba naquela classe. E aí, o que a gente faz? A gente soma os credores daquela classe para ver qual é o tamanho da dívida naquela classe. E aí a gente pega o dinheiro que sobrou e vê qual é o percentual que aquele dinheiro representa daquela classe, do total daquela classe. Ou seja, quantos por cento que aquele dinheiro paga daquela classe, né? Se os credores somados têm 100, né? Se os credores somados têm 100 e sobrou, por exemplo, 10 de dinheiro, não vai dar para pagar os 100. Mas 10 de 100 é 10%. Então, na verdade, o dinheiro que sobrou consegue pagar 10% daquela classe. E aí, o que a gente faz? Aí a gente vai pagar todos os credores. Todos os credores daquela classe. Mas não na integralidade. A gente vai pagar todos os credores, 10% da dívida de cada um deles. Então, se sobrou dinheiro para pagar 10% da classe, ou 30% da classe, ou 50% da classe, a gente vai pegar e vai pagar 50% da dívida de cada um dos credores. Então, todos os credores vão receber no mesmo percentual. Todos os credores vão receber no mesmo percentual. Isso é também algo bastante justo, né? Isso é algo extremamente justo, né? Porque todos os credores daquela classe recebem, né? Ninguém fica de fora, mas claro, não vai dar para receber a integralidade da dívida porque não tem dinheiro para pagar a integralidade da dívida. Mas eles vão receber sempre o mesmo percentual da sua dívida. Veja que é percentual, não é em valor bruto. Então, se um dos credores aí tem uma dívida sozinho de 50, ele vai receber 10%, ele vai receber 5%. Se o outro credor tem uma dívida de 10, ele vai receber 10%, ele vai receber 1%. Né? Então, o valor a ser recebido vai variar a depender da própria dívida do credor. Mas todos eles vão receber o mesmo percentual. Né? Todos eles vão receber o mesmo percentual. Né? Então, é algo bastante justo mesmo. É algo bastante justo. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário, sugestão, crítica, história para contar a respeito disso? Né? Isso não é tão fácil da gente visualizar, isso não é tão fácil da gente entender. Né? Quando a gente está na aula presencial, eu faço um monte de rabisco na lousa, né? Mas infelizmente
a nossa situação atual não permite, né? Mas na lousa a gente faz vários rabiscos aí para tentar entender isso aqui, né? Então não é algo tão fácil, não é algo tão intuitivo de entender, mas é algo bem importante e bem justo, né? Então, pelo princípio do par conditio creditorum, olha lá, os pagamentos são feitos em ordem de classes de importância e dentro de cada uma das classes, o pagamento é feito proporcional em percentual da dívida, né? Isso que está escrito aí, né, é o que a gente trabalhou. Os pagamentos são feitos em ordem de importância e dentro de uma das classes proporcional ao percentual da dívida, né? Então, veja, na classe que dá para encher, paga 100% dos credores. Tem dinheiro para pagar toda a classe, paga 100% dos credores. Agora, nas classes mais baixas e onde acaba o dinheiro que não vai dar para encher, aí não tem como pagar 100% dos credores. Aí a gente pega e calcula o percentual da classe que vai ser pago, que dá para pagar. E esse mesmo percentual da classe a gente reproduz individualmente para cada um dos credores e cada um dos credores vai receber esse percentual sobre a sua própria dívida. Os valores vão mudar porque muda o tamanho da dívida, mas o percentual vai ser o mesmo para todos aí. Bom, se não tiver nenhuma dúvida, nenhum comentário aí, né, a gente vai dando sequência e a gente pode analisar agora as vantagens dessa execução coletiva para a sociedade, né? Por que essa execução coletiva ela é vantajosa pela sociedade? Pessoal, ela é vantajosa porque, na prática, ela diminui os impactos sociais da falência de uma empresa. Porque, veja só, se não tivesse a falência, se fossem só execuções individuais, receberia nas execuções individuais quem precisa menos. E quem precisa mais ficaria sem receber. E aí, então, essas pessoas que precisam mais e ficando sem receber, elas, na verdade, gerariam um impacto à sociedade, né? Já pensou? Um monte de trabalhadores sem receber um tostão furado de salário, de verba trabalhista? Eles não têm mais emprego, porque a empresa fechou, eles não receberam o que eles deveriam receber, eles não têm o que comer, né? Eles não têm o que comer. Então, isso vai gerar um impacto social muito grande, né? Seja para o INSS, né? Seja até para, às vezes, entidades beneficentes, né? Então, isso é muito ruim. Agora, se decreta a falência da empresa e os pagamentos são feitos pelo princípio do par conditio creditorum, em ordem de importância e proporcionalidade interna, até pode ser que não receba tudo, mas recebe alguma coisinha, né? Então não fica, quem precisa mais não fica sem receber. Pode ser que não receba tudo, mas não fica sem receber também. Então acaba diminuindo os impactos sociais gerados pelo fechamento das empresas, né? Que aí não vai demandar tanto do INSS, não vai demandar tanto aí das estruturas sociais ou das redes sociais, né? Então acaba gerando uma diminuição dos riscos, né, da atividade, os riscos sociais do fechamento da empresa. E além disso, pessoal, a falência ela é um procedimento, né, que pega tudo, vende tudo e paga o que dá. Então, na prática, é um procedimento que traz uma certa especialidade e até uma certa celeridade em tirar dinheiro de uma empresa que quebrou, que não deu certo, e transferir esse dinheiro para a sociedade, né? Transferindo o dinheiro para a sociedade. E a sociedade pega esse dinheiro aí e vai poder reempregar em novas atividades. O empregado vai gastar em supermercado, né? Os fornecedores vão empregar na sua própria atividade econômica, melhorando a sua atividade econômica. Isso acaba, então, gerando um benefício para toda a sociedade, né? É isso que a gente quer dizer quando a gente fala em realocação dos recursos econômicos. Se a empresa quebrou, não adianta o dinheiro ficar parado dentro dela, já quebrou mesmo. Vamos decretar a falência, vamos arrancar todo o dinheiro que tem lá, o que ainda sobrou, e vamos entregar para os credores, vamos entregar para a sociedade, porque a sociedade vai realocar esse dinheiro, vai reinvestir esse dinheiro.
ou consumindo, ou investindo em desenvolvimento tecnológico, enfim, vai reinvestir esse dinheiro, realocar esses recursos econômicos e permitir aí, né, uma continuidade das atividades empresariais e das atividades econômicas, né? Então, essas são as vantagens para a sociedade. Ela paga com igualdade de condições, então ela reduz os riscos da atividade econômica ou os impactos sociais do encerramento de uma empresa, e a falência também, ela permite uma relativa rápida, né, realocação dos recursos econômicos, tirando os recursos de algo que não deu certo, devolvendo esses recursos para a sociedade e permitindo que a sociedade, então, reinvista esses recursos na economia, né? Essas são as vantagens para a sociedade. Pessoal, e também, olha lá, existe vantagem para a própria empresa falida. O sistema falimentar, ele traz vantagens para a própria empresa falida. Por quê? Primeiro, se nós tivéssemos só execuções individuais, a empresa falida ia ter que tocar um monte de processo. E isso, claro, tem um custo, né? E aí ela estaria investindo dinheiro em processo, e quanto mais dinheiro gasta em processo, menos dinheiro sobra para pagar credor, né? Então, não é uma ideia muito funcional, né, você ter um monte de processo individual. Com a decretação da falência, junta tudo num processo só. Então, na prática, fica muito mais fácil e muito mais barato para a empresa falida, né, gerir o processo de falência, porque ele é um processo só, né? Ele é um processo só, ele é uma execução individual, ele é uma execução coletiva aí, né? Então, para a empresa falida também gera aí uma economia processual muito grande, né? Uma economia processual muito grande. E a segunda vantagem, pessoal, a segunda vantagem é que a sistemática falimentar, né, o processo de falência, ele gera um regime especial de quitação, né? Ele gera um regime especial de quitação. Na verdade, ele dá uma quitação facilitada para a empresa. A empresa em falência, ela tem uma quitação facilitada, né? E funciona assim, olha lá, se nós não tivéssemos falência, se nós só tivéssemos as execuções individuais, cada credor com seu próprio processo, as dívidas da empresa só estariam quitadas se a empresa pagasse todas as dívidas de todos os processos de todos os credores, centavo por centavo. E se eventualmente ficasse uma dívida em aberto, não estaria quitado. Ainda que fosse 10 centavos em aberto, não estaria quitado. Não estaria quitado. A empresa continuaria devedora. Então, nas execuções individuais, ou ela paga 100%, ou se ela não pagar 100%, se ela pagar 99,9999, igual o exame de DNA aí, ela não pagou 100%. E se ela não pagou 100%, ela ainda tem dívida, ainda ela é devedora. Isso nas execuções individuais, né? Ou paga 100%, ou se não pagar 100%, ainda que sobrou 0,1%, ela é devedora ainda. Agora, na falência, estipula-se, cria-se um regime especial de quitação. Por quê? Porque permite-se que ela não pague tudo. Ela não paga tudo. Portanto, ela continua em tese devedora. Mas se ela pagar grande parte da dívida, o juiz é o juiz. Ele dá quitação integral. Então, na falência, se a empresa, ainda que a empresa não pague tudo, mas pague pelo menos grande parte dos créditos, o juiz vai dar quitação integral. É como se ela tivesse, de fato, pago tudo. Como se ela, de fato, tivesse pago tudo. E aí, então, ela sai quite, né? Ela sai quitada, ela sai sem dever nada. E aí vocês vão perguntar, professor, por que isso é bom? Pessoal, isso é bom porque quem sai sem dever nada, sai com o nome limpo, né? Entre aspas, sai com o nome limpo. E aí vai poder voltar a exercer qualquer tipo de atividade econômica, qualquer tipo de empresa. Vai poder abrir uma nova empresa aí, né, do zero, mas com nome limpo.
podendo fazer financiamento, podendo adquirir bens, né, podendo ter crédito na praça, né? Então é uma vantagem muito grande aí para a própria empresa falida ou para os seus empresários ou para os seus sócios, né? Porque no sistema da falência ela não paga tudo, mas se ela pagar grande parte dos créditos, ela consegue quitação total, né? E aí a empresa, os sócios, os empresários saem de nome limpo para poder voltar a exercer a atividade empresarial, tudo bem, do zero, mas com nome limpo, conseguindo aí benefícios de financiamento, isenções, enfim, tudo que ele puder pleitear e que necessitar estar kit, né, estar com nome limpo. Então, a vantagem é muito grande aí. Agora, pessoal, quando a gente fala sobre isso, né, sempre vem a seguinte pergunta. Ah, professor, então a empresa fica devendo, mas o juiz dá quitação para ela e ela tá beleza? Ah, então, beleza, vou pedir falência aí, porque eu pago só um pouquinho, né, e consigo quitação total. Veja, não é bem assim. Eu falei que existe essa sistemática de quitação especial, mas a empresa ela tem que pagar grande parte da dívida. Não é algo tranquilo, porque a grande maioria da dívida vai ter que ser paga sim, né? E o que o juiz vai dar de quitação é 50% dos créditos quirografados. O máximo que o juiz vai poder dar de quitação é 50% dos créditos quirografados. E funciona assim. Pessoal, os créditos quirografários, eles são os últimos a serem pagos. Eles são os últimos a serem pagos. Então, a empresa tem que pagar tudo que vem antes, 100%. E lá no final, na última classe, é que está os créditos quirografários, né? São os créditos quirografários. Chegando lá nos créditos quirografários, e só chega lá se tiver pago 100% dos anteriores, a empresa ainda tem que ter dinheiro para pagar 50% desses quirografários. A empresa tem que conseguir pagar 50% dos quirografários. E se ela conseguir pagar pelo menos 50% dos quirografários, beleza. O juiz vai dar a quitação dos outros 50. Os outros 50 não foram pagos, né? Mas se conseguir pagar os primeiros 50, né, o juiz dá a quitação dos outros 50 aí, né? Então, não é algo tão fácil, porque tem que pagar 100% dos antecedentes e só lá na última classe é que vai poder pensar em regime especial de quitação. E dentro dessa última classe, que são os quirografários, tem que conseguir pagar 50%. Conseguiu pagar 50%, ou pelo menos 50%, belezinha, o juiz dá quitação total. Então, na prática, a empresa fica devendo 50% dos quirografários, a empresa não vai pagar 50% dos quirografários, mas ela vai conseguir, se ela conseguir pagar pelo menos 50% dos quirografários, ela consegue quitação total. É como se ela tivesse, de fato, pagado 100% da dívida. Ela não pagou, mas é como se ela tivesse pagado 100% das dívidas. Pessoal, e aí vocês vão me perguntar, professor, o que é crédito quirografário? Né? Não dá para responder nesse momento aqui. Por quê? Porque o conceito de crédito quirografário é um conceito residual. Não existe um conceito de crédito quirografário. Crédito quirografário, para a gente, como conceito residual, é tudo aquilo que não for as outras classes. Né? É um conceito residual, é o que sobra, é tudo aquilo que não for as outras classes. Então, não tem como definir o que é crédito quirografário, porque crédito quirografário é o que não é as outras classes. Então, a gente tem que definir primeiro todas as outras classes e o que não encaixar em nenhuma dessas outras classes, a gente fala que é crédito quirografário. Né? Então, o crédito quirografário, ele não se explica pelo que é, né? Ele se explica pelo que não é. Então, a gente precisa ver primeiro o que são as outras classes, para entender o quirografário, que não é as outras classes, né? Então, infelizmente, gente, não tem como a gente explicar agora o que é crédito quirografário, né? Porque é o que sobra, né? É o remanescente, é o residual aí. Mas, para ter uma ideia, né? Para ter uma ideia, a gente pode usar, né, o método semântico, né? Estudar a semântica, estudar o sentido da palavra. E quirografário vem do prefixo quiro, grego, que é mão, né? O prefixo quiro, grego, que é mão, e grafário é escrita, né? Então, quirografário, escrita à mão, escrita à mão.
Então, créditos quirografários são aqueles créditos oriundos de documentos assinados, ou um cheque, ou um contrato, né? Acaba se tornando crédito quirografário aí. Então, os títulos de crédito em geral, os contratos em geral, porque eles são assinados, né? E assinados à mão, eles acabam entrando aqui em créditos quirografários. Aí vocês vão falar, nossa, professor, isso é muito geral. É verdade, né? É muito geral. E propositadamente é muito geral, porque os quirografários têm que abarcar tudo que sobra, né? Então, tem que ser um conceito geral para, de fato, conseguir abarcar tudo que sobra aí, né? Então, esse é o regime especial de quitação dos créditos numa falência. Pessoal, isso é bem interessante, né? Isso é bem interessante. E é esse motivo que a gente, né, às vezes como advogado, orienta a empresa, a nossa cliente, a pedir falência. Pede falência aí. Por quê? Porque a gente vê que ela não tem volta. Vai moer, não tem volta. Mas naquele momento, ela ainda tem um dinheirinho. Ela ainda tem um dinheirinho. E esse dinheirinho vai dar, não para pagar toda a dívida, não vai pagar 100%, mas vai dar para pagar pelo menos 50% dos quirografários. E aí é vantajoso ela entrar em falência, porque se ela não entra, ela vai ter que pagar 100%, e ela não tem mais dinheiro para pagar 100%. Mas se ela entra em falência e consegue pagar 50%, ela sai de lá quitada. Ela não paga tudo, ela nem teria dinheiro para pagar tudo, mas pagando 50% dos quirografários, ela sai quitada, né? Sai zerada de lá, sai de nome limpo, e os sócios ficam livres aí para voltar a exercer atividade empresarial, né? Pedir financiamento, pedir isenção, enfim, o que eles precisarem, né? Então, a gente orienta nesse sentido aqui, para que, se não tem dinheiro para pagar tudo, mas se tem dinheiro para pagar pelo menos 50% dos quirografários, pedir a falência, porque consegue uma quitação total sem ter pago tudo. E se não pedir a falência, a empresa vai fazendo dívida, e aí não vai conseguir nem pagar 50% dos quirografários. E se não pagar nem 50% dos quirografários, a empresa não vai ter quitação. E se ela não tem quitação, ela vai ficar aí com dívidas em aberto, com processo em aberto, com nome sujo, né? E aí travou toda a vida daquela empresa, mas não só daquela empresa, também dos sócios, dos empresários, né? Então, é algo ruim. Mas, infelizmente, né, os empresários, aí, as empresas, elas têm um pouco de receio de pedir falência, né? Eu mesmo vou pedir falência? Você mesmo vai pedir falência, porque você consegue uma quitação especial. Se você não pedir falência, você não paga suas dívidas. Se você pedir, você consegue pagar. Mas eu não vou não, né? E aí o cara fica dando murro em ponta de faca, só vai aumentando as dívidas, e aí não tem mais jeito, e aí ele não pede, mas vem o credor, pede a falência dele, e aí vai pro saco, né? Tem falência de qualquer jeito. E aí, como demorou, na hora que vai apurar as dívidas, não paga nem 100%, nem 50% dos quirografários, aí ele teve falência de qualquer jeito e não teve quitação, né? Então, aí não adianta mais, né? Mas, né, infelizmente, os empresários, eles têm muito receio da falência, né? Eles têm muito medo da falência. Então, apesar da gente orientar, né, quando tem essa oportunidade, normalmente eles não acatam, não, eles não aceitam, né? Eles vão tocando, aí mói, aí o credor pede a falência, aí não consegue pagar nem 50% dos quirografários e não acaba mais, né? Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta a respeito dessas vantagens aqui da sistemática da execução coletiva? Alguém quer fazer algum comentário, crítica, sugestão? Fiquem à vontade aí. Fiquem à vontade. Se não, a gente pode dar um andamento à nossa matéria, né? A gente pode dar andamento à nossa matéria e a gente precisa falar um pouquinho agora sobre os pressupostos da falência, né? Pressupostos da falência. Pessoal, e o que são pressupostos? São coisas que vêm antes e que precisam acontecer para a gente ter falência, né? Então, pressupostos da falência são fatos que vêm antes, ocorrências que vêm antes e que, somadas aí, resultam na decretação da falência de uma empresa, né? Resultam na falência de uma empresa. Pessoal, e a gente tem 3 pressupostos. O primeiro pressuposto é que seja uma empresa, né? Se não for empresa, não tem falência, né?
Então, o primeiro pressuposto é que, de fato, seja uma empresa. O segundo pressuposto é a insolvência jurídica. A insolvência jurídica, né? E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre insolvência jurídica, né? E eu já adianto para vocês que o pressuposto é insolvência jurídica. E insolvência jurídica, olha lá, é diferente de insolvência econômica. Insolvência jurídica, que é o pressuposto, é diferente de insolvência econômica. E o terceiro pressuposto para a decretação da falência é a decisão do juiz. É o juiz que decreta a falência. Precisa de uma decisão do juiz decretando a falência aí. E claro que quando o juiz vai decidir, ele vai analisar se é uma empresa e se houve insolvência jurídica. O juiz, quando ele decide, ele verifica se previamente é uma empresa e se houve, de fato, insolvência jurídica. Se faltar um desses dois pressupostos iniciais, o juiz também não vai poder decretar a falência da empresa. Ele só vai poder decretar se for empresa e se houver insolvência jurídica. Bom, pessoal, vamos começar a estudar os pressupostos e o primeiro é o mais tranquilo, que é a necessidade de ser uma empresa. Seja empresário individual, seja sociedade empresária, mas tem que ser empresa, E se não for empresa, não se sujeita à lei de falência, não vai poder falir, Por exemplo, pessoal, as atividades simples, de profissionais liberais, intelectuais, profissionais liberais intelectuais. Essas atividades de profissionais liberais intelectuais não são empresas, são simples, são regidas pelo direito civil. Então, os profissionais liberais não vão poder falir. O escritório de advocacia não pode falir, um consultório médico não vai poder falir, um escritório de contabilidade não vai poder falir, porque tem natureza simples, tem natureza de direito civil. Então, o primeiro pressuposto que se analisa é que seja uma empresa, que seja uma atividade econômica, profissional, habitual, organizada, voltada para a produção e circulação de bens ou serviços e que não seja intelectual. É isso que a gente analisa aqui. Conceito aí de empresário do artigo 966, caput e parágrafo único, que vocês estudaram lá no terceiro semestre do curso Direito Empresarial 1, chamado Teoria da Empresa. Bom, o segundo pressuposto, pessoal, é que haja uma insolvência jurídica. Haja uma insolvência jurídica. E insolvência jurídica é diferente de insolvência econômica. Pessoal, o que é insolvência econômica? O que é insolvência econômica? Insolvência econômica é ter um passivo maior que o ativo. Insolvência econômica é ter o passivo maior que o ativo, ou seja, ter mais dívida do que bens. E nem vendendo todos os bens, paga todas as dívidas, ou seja, sobra dívida. Isso é insolvência econômica. Insolvência econômica é não ter condição de pagar todas as dívidas. O passivo é maior que o ativo, nem vendendo todos os bens, vai conseguir pagar todas as dívidas, vai sobrar dívida. Isso é insolvência econômica. Agora, veja, a decretação da falência, ela não precisa chegar a esse ponto. Ela não precisa chegar à insolvência econômica. Não precisa as dívidas estarem maior que os bens. Não precisa chegar a esse ponto. Porque, na verdade, a decretação de falência, ela é baseada não na insolvência econômica, mas na insolvência jurídica. E o que é insolvência jurídica? Ignora-se a insolvência econômica. Nem se pensa na insolvência econômica. A insolvência jurídica é a prática de uma conduta prevista em lei como passível de decretação da falência da empresa. Insolvência jurídica é a previsão de uma conduta na lei passível ou que leva à decretação de falência de uma empresa. É como se fosse um crime. É como se fosse um crime, entre aspas.
né? Olha lá, artigo 121 do Código Penal, crime de homicídio. Matar alguém, pena, prisão, reclusão de 6 a 20 anos, né? Esse é o tipo penal do homicídio aí, né? Então, artigo 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Quem mata alguém recebe a pena de prisão. Essa é a ideia. Quem mata alguém recebe a pena de prisão. A insolvência jurídica é mais ou menos isso. Quem comete uma conduta chamada de insolvência jurídica tem como pena a decretação de falência dessa empresa. Então, insolvência jurídica, quem pratica uma conduta prevista como de insolvência jurídica tem como pena a decretação de falência dessa empresa. E veja que, olha só, independentemente da insolvência econômica, E aí funciona assim, olha, quem normalmente está em insolvência econômica, normalmente está também em insolvência jurídica, comete uma conduta que leva à insolvência jurídica. Agora veja, a insolvência jurídica, ela é independente da insolvência econômica. Então, pode sim cometer uma insolvência jurídica, uma conduta que leva à falência, mesmo não estando em insolvência econômica. Pode sim cometer uma conduta de insolvência jurídica sem estar em insolvência econômica. E se cometer uma conduta de insolvência jurídica, mesmo que não esteja em insolvência econômica, decreta-se a falência da empresa. Olha que drástico. Cometendo uma conduta de insolvência jurídica, mesmo não estando em insolvência econômica, decreta a falência da empresa. E por isso, pessoal, é possível decretar a falência de uma empresa ainda que ela tenha patrimônio suficiente para pagar todas as dívidas dela. É raro que isso aconteça. Mas juridicamente é possível que aconteça. É possível sim decretar a falência de uma empresa, ainda que o patrimônio dela seja suficiente para pagar todas as dívidas. Por quê? Porque a falência, ela não se baseia em insolvência econômica, ela se baseia em insolvência jurídica. Quem estiver em insolvência econômica, tem mais dívida do que patrimônio, provavelmente vai cometer uma conduta de insolvência jurídica. E aí vai ter a falência decretada. Mas, na verdade, basta a insolvência jurídica. E quem comete uma conduta de insolvência jurídica, ainda que não esteja em insolvência econômica, pode ter a sua falência decretada, não tem problema nenhum, né? Então, normalmente, né, a gente tem os dois, insolvência econômica, resultando em insolvência jurídica e decretação da falência da empresa. E aí, nesse caso, mesmo na falência, vai sobrar dívida, vai sobrar credor sem receber. Mas é possível que esteja em insolvência jurídica, que cometa a conduta de insolvência jurídica, mas não esteja em insolvência econômica. Mas estando em insolvência jurídica, vai decretar a falência da empresa. E não estando em insolvência econômica, nessa falência vai pagar todo mundo, né? Nessa falência vai pagar todo mundo, sem problema nenhum. E pode, às vezes, até sobrar dinheiro para os sócios, né? Raríssimo, né, isso acontecer. Mas é possível que até sobre dinheiro para os sócios, né? Então, que pega aí, né, o critério é a insolvência jurídica, não é a insolvência econômica. Pessoal, alguém quer se manifestar, fazer alguma pergunta, alguma colocação, alguma sugestão, alguma dúvida? Fiquem à vontade aí, né? Fiquem à vontade. Até porque, né, o que a gente falou agora não é algo muito natural, né? O natural que a gente ouve no dia a dia aí é que a empresa está quebrada, a empresa está falida, a dívida dela é impagável. É isso que a gente escuta no dia a dia. Não deixa de ser verdade, né? Porque é o que de fato acontece na grande maioria dos casos, né? Na grande maioria dos casos a gente tem a insolvência econômica
e a partir da insolvência econômica gera-se a insolvência jurídica, né, que é cometer a conduta que leva à falência. Mas não é o que acontece na maioria dos casos, mas é possível que a empresa não esteja quebrada, de fato, né? A empresa não esteja em insolvência econômica e ainda assim se decrete a falência dela, né? E aí vai pagar tudo, né? Na falência, vai pagar tudo. Então, é antinatural essa ideia que a gente está trabalhando de insolvência jurídica, mas essa é a regra do processo de falência, né? O processo de falência, gente, olha, ele dispensa insolvência econômica porque ele é totalmente baseado na insolvência jurídica. Sem perguntas, tranquilo? Ninguém quer se manifestar? Não? Tá de boa? Bom, pessoal, e aí a gente precisa, então, estudar agora o que é insolvência jurídica. Quais são as condutas que, praticadas, mesmo que não haja insolvência econômica, levam à decretação de falência de uma empresa? Quais são as condutas que, praticadas, mesmo sem insolvência econômica, leva à decretação da falência da empresa? Pessoal, e a gente tem dois grupos aí de condutas de insolvência jurídica. A primeira é a insolvência jurídica confessada pela autofalência, né? A primeira é a insolvência jurídica confessada pela autofalência. E o que é essa insolvência jurídica confessada pela autofalência? É um pedido de falência pela própria empresa. A própria empresa pede a sua própria falência. Por isso que chama confessada pela autofalência. Confessada porque é a empresa que está se manifestando. E se manifestando de que forma? Ela própria está pedindo a sua falência aí. Eu sou a empresa B e eu quero que decrete a minha falência. Essa é a ideia, confessada pela autofalência aí. E aí vocês vão me perguntar, nossa, professor, a própria empresa pode pedir a sua autofalência? Pode, gente. É raro que isso aconteça. É raro que isso aconteça, mas pode. E por que ela faria isso, pessoal? Pelas vantagens do processo de execução coletiva falimentar que a gente acabou de estudar, né? Reunindo tudo num processo só, então gera economia processual. E permitindo um regime especial de quitação. Se ela conseguir pagar pelo menos 50% dos quirografários, ela tem quitação total. Então, ela própria pode se antecipar e pedir a sua autofalência, enquanto ela ainda consegue pagar 50% dos quirografários. Por quê? Com isso, ela vai ter quitação total e os sócios vão sair tudo de nome limpo aí, né? Então, é uma vantagem, né? Como eu disse, é raro. Como eu disse, isso tem muita resistência no meio empresarial, mas é possível que isso aconteça, né? A própria empresa, então, pedindo a sua autofalência. E, pessoal, veja que se a própria empresa está pedindo a falência dela, nem tem o que discutir. Pô, ela é a maior interessada para que não haja falência. E ela mesma está pedindo a sua autofalência, então não tem nem o que discutir, né? Então isso aqui é batata, né? O juiz já vai decretar a falência direto aí, né? A partir de uma insolvência jurídica confessada pela autofalência, um pedido de autofalência, a própria empresa requerendo a sua falência, não tem nem o que discutir. O juiz decreta a falência dessa empresa imediatamente aí. É batata, né? Raro, tem resistência, mas existe previsão legal e isso é bastante interessante aí, porque gera vantagem para a empresa. Agora, pessoal, o que normalmente acontece é que a empresa, ainda em dificuldade econômica, ela não pede a sua falência. Ela não pede a sua falência. E essa dificuldade econômica, então, vai transcorrendo e aí, na verdade, ela vai acabar se tornando insolvente economicamente. Aí ela vai se tornar insolvente economicamente. Ou seja, ela vai ter mais dívida do que patrimônio para pagar. E se chegou a esse ponto, a empresa vai parar de pagar dívida. A empresa não vai pagar mais dívida. Pode pagar uma ou outra, mas vai deixar de pagar um monte de dívida aí. E se ela vai deixar de pagar um monte de dívida, vai surgir um monte de credor. E o credor não vai deixar isso barato.
né? O credor não vai deixar isso barato. O credor vai querer receber. E uma forma que o credor tem de receber é requerendo a decretação da falência da empresa, né? Aí o credor vai requerer a falência da empresa. Aí o credor que vai requerer a falência da empresa. Agora, pessoal, o credor também não pode sair requerendo falência de empresa aí a dar com pau. Ah, vou requerer a falência da empresa, vou requerer falência. Não é assim. Existem critérios, né, objetivos que permitem que o credor ele possa requerer a decretação da falência da empresa, né? E essa, então, insolvência jurídica proposta por credor, ela precisa de critérios. E esses critérios a gente chama de hipóteses de falência, né? Então, se a empresa não pediu a sua autofalência e ela gerou dívida, ela tem um monte de credor, o credor vai poder requerer a falência da empresa, né? Mas essa insolvência jurídica, a partir aí de proposta de credor, ela depende de critérios, e os critérios a gente chama de hipóteses de falência. Tem que ocorrer uma dessas hipóteses de falência para o credor poder pedir a falência de uma empresa. Pessoal, e são 3 hipóteses de falência, todas elas previstas aí no artigo 94. A primeira hipótese está no inciso 1 e chama impontualidade injustificada. A segunda hipótese está no inciso 2 e chama-se execução frustrada. E a terceira hipótese está no inciso 3 e chama-se atos de falência. E essas 3 hipóteses, impontualidade injustificada, execução frustrada e atos de falência, nós vamos estudar na próxima aula. Mas, veja só, elas precisam ocorrer para que o credor possa pedir a falência da empresa. E quando o credor, então, pede a falência da empresa com base em uma dessas hipóteses aqui, impontualidade injustificada, execução frustrada ou atos de falência, o credor vai ter que provar para o juiz que elas ocorreram. E se o credor conseguir provar para o juiz que elas ocorreram, o juiz profere a decisão decretando a falência da empresa, né? Então, se ficar provado de fato uma dessas hipóteses de falência, é que o juiz vai decretar a falência da empresa. E quem que vai ter que provar? De quem que é o ônus da prova? Do credor, né? Então, o credor vai ter que suar a camisa, alegar, provar uma dessas hipóteses, e se conseguir provar, aí o juiz decreta a falência da empresa. Então, veja aqui, pessoal, quando se tem insolvência jurídica confessada pela autofalência, nem precisa de prova. O juiz já decreta a falência de cara, porque a própria empresa está confessando que ela quer falência, né? Aí decreta a falência de cara. Agora, quando a insolvência jurídica não é confessada pela autofalência, a insolvência jurídica decorre de uma proposta de credor através de uma dessas hipóteses de falência, impontualidade injustificada, execução frustrada ou ato de falência, essas hipóteses vão ter que ser alegadas e provadas pelo credor para que o juiz decrete a falência da empresa. E se não tiver provado? Se não tiver provado, o juiz não vai decretar a falência da empresa, né? Então, o ônus da prova é todo do credor. Ele vai ter que alegar e provar, e se ele provar, o juiz decreta. Se ele não provar, o juiz não irá decretar a falência da empresa. Então, veja que uma insolvência jurídica proposta por credor, ela não é batata. Ela depende de hipótese e prova dessa hipótese, né? Então, uma insolvência jurídica proposta por credor não é batata, não é cara crachá, não é imediata. Ela depende de hipótese de falência e prova dessa hipótese de falência. E na próxima aula, então, a gente vai estudar cada uma dessas 3 hipóteses de falência. A impontualidade injustificada, a execução frustrada e os atos de falência. Pessoal, eu vou encerrar a gravação aqui, agradecendo demais a presença e a paciência de vocês, né, desejando boa semana, e a gente se vê, então, na semana que vem. Muito obrigado, né, mas continua aqui, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma pergunta,